O Pio Leopoldina Vila Lobos é um projeto de intervenção urbana entre as avenidas das Nações Unidas, Queiroz Filho, Ruas Avelino Chaves e Professor Ariovaldo Silva, coladinho à CEAGESP, onde estão assentadas duas comunidades, a da Linha e do 9, em frente ao portão 9 do entreposto, e também o conjunto habitacional Singapura Madeirite. Somados, estima-se que habitem 3.000 moradores ou quase 700 famílias, perto de 3 lotes da Votorantim em área de quase 300 mil metros quadrados. Pela proposta da Prefeitura, essas comunidades seriam transferidas para um terreno na Avenida Imperatriz Leopoldina, a ex-garagem da CMTC, que hoje é da SP Trans. Ao meu lado está o Carlos Alexandre, diretor da Associação Viva Leopoldina. Bom dia, Olá, Cris. Carlos. Bom dia. Carlos, os moradores de alguns condomínios da Vila Leopoldina não aceitam a construção da habitação de interesse social no terreno da SP Trans? Pelo contrário, né? Os moradores são a favor do Pio, né? E também de moradia digna para esses nossos vizinhos, né? Eles constituíram seu tecido social há mais de 50 anos ali na região e merecem a moradia digna, né? O que a gente precisa entender na realidade é o que está por trás desse conceito que é muito nobre, né? Ou seja, os princípios de administração pública que estão sendo, vamos dizer assim, quebrados ou distorcidos por aqueles que estão aí à frente desse projeto. Então vamos a esses princípios. Esses princípios distorcidos vão gerar um prejuízo de mais de 200 milhões de reais ao erário público. Tá? Que princípios são esses, né? O primeiro é o princípio da publicidade, né? Esse foi um plano que foi feito a portas fechadas pelo proponente e a SP Urbanismo durante 2 anos. Proponente, né? Que é a Votorantim. É a Votorantim, né? Durante 2 anos. A Votorantim e o grupo, né? A URBEM e o SDI. Uhum. Né? Eles fizeram isso a portas fechadas e não deram publicidade a isso para 90% das comunidades ali do entorno, né? Depois que tudo estava pronto, eles trouxeram aquele pacote pronto e divulgaram. Então quebrou-se o princípio da publicidade, quer dizer, fazem audiências públicas somente no sentido de validar aquilo que já foi decidido a portas fechadas. Vamos lembrar que uma audiência pública foi realizada este ano em abril, né? A única, a primeira... A única, foram apenas 2 e algumas oficinas, né? Vale colocar um parênteses, né? Foram mais de 2.400 contribuições de munícipes e nenhuma delas foi levada em consideração pela São Paulo Urbanismo, até agora. Eles continuam na linha daquele cenário que eles traçaram a portas fechadas. Então, o princípio da publicidade está sendo infringido. Nós temos o princípio de eficiência, né? Então, é dever do administrador público fazer as coisas de forma eficiente, né? Eu falei numa renúncia fiscal e patrimonial na ordem de mais de 200 milhões de reais. Então, o que acontece? A Votorantim e os proponentes ali devem faturar naquele local, só para a gente entender aqui, eu vou fazer uma ilustração, né? Que a gente tem o local hoje, né? Uma fotografia, né? Que é deteriorado, ali você tem 3 comunidades, a Linha e o 9, né, e o Singapura, né, e basicamente o que eles estão fazendo é retirar essas comunidades de lá para construir isso. Vão faturar algo como 5 bilhões aqui, e aqui não tem espaço para o pobre, para o carente, né, a gente vai mais adiante nesse sentido, mas basicamente para erguer tudo isso, a Votorantim teria que pagar, segundo cálculos apresentados por elas e os proponentes, algo como 240 milhões de reais. Eles pedem a renúncia de 160 milhões a título de desconto e ainda por cima querem utilizar de maneira gratuita, sem nenhuma contrapartida, um outro terreno a 1 quilômetro dali, uma fração dele, que é 1/3, que custa na ordem de 40 milhões. Então é mais ou menos aí 200 milhões, é um valor muito alto, né? Só para a gente ter um comparativo disso, né? A gente está vendo aí as pontes, né? A ponte aí que cedeu, né? O viaduto que cedeu recentemente, o orçamento de 1 ano da prefeitura é na ordem de 48 milhões. Então, você tem um orçamento de 4 anos em comparativo de renúncia, né? Nós não temos um hospital público aqui aberto, que seria o Sorocabana, né? Então, não tem leito de SUS para a população mais carente. A reabertura do Sorocabana está estimada em torno de 40 milhões. Uhum. E não tem.
né? E aqui a gente está falando numa renúncia fiscal de 200 e patrimonial de 200 milhões de reais. Então, é o princípio de eficiência. O terceiro princípio é o princípio do interesse público, né? Então, veja, o local onde essas comunidades constituíram o seu tecido há mais de 50 anos, com muito suor, foi demarcado como uma ZEIS 1 no plano diretor. Muitos têm uso capião exatamente, 2/3 terreno, aproximadamente, que seria a comunidade da linha, né, eles têm, inclusive, uso capião. Eles estão ao lado da estação de trem, do metrô e do parque, em condições indignas, precisa melhorar a moradia para eles, mas num terreno que é estratégico, é extremamente valorizado. Vamos dizer o seguinte, 2/3 estão assentados, então, em área pública. Não, 2/3 estão em área particular, ou terreno, né, de trilho de trem que está desativado, e 1/3 estaria numa via pública, aproximadamente, né? Então, eles estão suprimindo estas ZEIS, que é aproximadamente 14 mil metros, né? E isso contraria o plano diretor e também contraria um decreto que estabelece que toda a população ela deve ser realocada dentro do perímetro onde ela se situa, né? Como, por exemplo, no Jardim Edith. Tem mais, dentro do princípio do interesse público, 2 pontos também aqui muito importantes, né? A demarcação, eles pretendem exportar 526 famílias para um outro terreno. E a demarcação como ZEIS está lá declarado no texto que eles próprios escreveram, que foi demarcado para atender o interesse privado. Ou seja, justamente já com vistas a exportar essas pessoas, retirar essas pessoas desse local e colocar em outro. Então, veja, a gente questiona lá no PDE o relator. Ele demarcou aquelas ZEIS 3 para atender um interesse privado, e isso é muito preocupante, né? Finalmente, no interesse público, você não pode renunciar a 200 milhões de reais. É muito dinheiro, gente. Para se ter uma ideia, nós temos no entorno 14 favelas, agora falando em Arco de Pinheiros, 4.200 famílias. Né? Então esses 200 milhões poderiam também atender essas outras comunidades. Temos um caso recente aí da favela do Sapo, né, que houve um desabamento, né, na Água Branca, né, e a prefeitura não tomou nenhuma atitude, mesmo com o Ministério Público, enfim, isso nos preocupa. E há o princípio da legalidade, que também é quebrado, né? Então a gente está falando, quando existe uma renúncia na ordem de 200 milhões, isso fere frontalmente a lei de responsabilidade fiscal, porque isso é o dinheiro que seria arrecadado ali em 20 anos, ou seja, você está inviabilizando a arrecadação de 5 futuras gestões de prefeitos em São Paulo. Então isso fere frontalmente a lei, né? Então esses são os questionamentos que fazemos. E finalmente você tem a questão ambiental, né? 526 famílias sendo deslocadas para um terreno, a antiga garagem de ônibus da CMTC, né? Que atualmente é uma área contaminada por hidrocarbonetos, são cancerígenos, né? Basta o internauta aí clicar em colocar lá hidrocarbonetos policísticos aromáticos, vocês vão ver diversos estudos de universidades, né? Ali, tanques de combustível que apodreceram no subsolo, inclusive com fase livre no lençol freático, ou seja, se você fizer um buraco e atirar um fósforo lá, pode haver a combustão. Mas né? há um laudo da CETESB, inclusive, dizendo que é possível descontaminar esta área, não é Sem isso? dúvida, eu acho que o cerne da questão não é exatamente a contaminação. O cerne da questão é o prejuízo patrimonial que está sendo postulado e discutido no PIO. Né? Quer dizer, qualquer questão ambiental, ela tem solução. Mas o que nos chama a atenção, eu estive na CETESB lendo todos os volumes de processo do caso ali do terreno. Durante esses 2 anos que eles trabalharam a portas fechadas na prefeitura, ninguém, nem da prefeitura e nem dos proponentes, foi à CETESB verificar a situação de contaminação do terreno. É um verdadeiro, gente, absurdo isso. E tão pouco procuraram a São Paulo Transportes, né? Porque aquilo é um patrimônio da São Paulo. São 30 mil metros São 30 mil metros quadrados. Em pleno coração da Vila Leopoldina. Exato. Aquele terreno da São Paulo Transportes, ele tem um valor venal de IPTU na ordem de 113 milhões de reais. Né? Então eles estão querendo usar 1/3 desse terreno sem pagar um centavo sequer pro erário. Ou seja, na realidade, o que a gente vê ali é
expurgo, né? Não faz o menor sentido você retirar uma comunidade da onde ela se encontra numa área de há 50 anos, numa área demarcada como ZEIS, e jogar para uma outra área de ZEIS 3. Diminuindo pela metade a capacidade de abrigo, de moradia para outras pessoas, inclusive. É isso que você está dizendo, exatamente, né? Exatamente. Tem mais algumas razões que você defende que os moradores das comunidades não devam ser deslocados das proximidades da CEAGESP? Olha, a gente se espelha muito no exemplo do Jardim Edite, né? Então, na Zona Sul. Na Zona Sul, né? Essas comunidades constituíram todo o seu tecido social há mais de 50 anos onde estão localizados. Inclusive, em audiências públicas, a gente teve a oportunidade de conversar com vários deles, né? Então, ali eles estão ao lado da estação de trem, eles estão ao lado do Parque Vila Lobos e estão ao lado do CEAGESP, de onde muitos deles tiram o seu sustento. Trabalham ali nas mais diversas atividades. Muitos deles também trabalham ali no bairro, mas nós temos que ser realistas. O CEAGESP hoje é o principal foco gerador de emprego para o bairro ali. Mas muitos também têm o seu comércio embaixo ali Exato. Da residência, ao lado da residência, não é isso? Exato. São pontos que a comunidade precisa atentar e que não estão sendo contemplados nesse plano. Bom, primeiro que eles estão num terreno que é valorizado, né? Não tem o menor sentido você migrar para uma área contaminada ou escontaminada, né? O segundo é que você tem ali 30 estabelecimentos comerciais na linha, 16 no 9, e não está previsto a solução para esses estabelecimentos. Existe um outro aspecto também muito importante, né? Muitas dessas pessoas durante 50 anos foram comprando uma casinha, 2 casinhas, 3 casinhas e hoje alugam essas casinhas. Então elas perderiam essa fonte de renda, né? Como é que vai funcionar essa troca? Você está me dizendo então que eles passariam então a pagar um condomínio nesse conjunto habitacional que seria construído no terreno da CMTC? Por exemplo, quem tem 3 casinhas, não está claro se ele vai continuar com as 3 ou com uma. E além disso, ele passaria a pagar um condomínio, que hoje ele não paga, né? E a gente está falando de uma renda per capita que é muito baixa. Talvez esse número precisa ser confirmado, mas na ordem é de R$200, né? Então como que ele vai pagar um condomínio de 400 ou de 500, enfim, que seja, né? Então isso tudo não está sendo observado. O que a gente está vendo é uma verticalização, né? Quer dizer, você vai, no caso, 526 famílias vão verticalizar, vão colocar lá num edifício e aí, o que vai acontecer? Como a associação analisa a transferência da CEAGESP da região da Vila Leopoldina? Nós analisamos com preocupação, porque o que acontece é dado muita ênfase na questão da localização, né? Mas nós da associação acreditamos que o problema do CEAGESP é um problema de eficiência, de gestão em administração pública. Não é o que está acontecendo. Então você precisa esgotar essas alternativas de eficiência primeiro. Então, como esse entreposto, ele abastece, é o maior da América Latina, ele abastece a cidade como um todo, ele gera empregos. Isso traz inúmeros impactos. Você fala, olha, nós vamos deslocar o CEAGESP para outro lugar. Como ficam os empregos? Como fica a questão do abastecimento? Agora, com a ponte que cedeu, como fica a questão do trânsito para você distribuir toda essa alimentação? Um ponto importante, tá, Cris? Dentro dessa preocupação das comunidades, veja só, o plano, ele atende um aspecto que é a questão da moradia. O saneamento básico a linha tem, o 9 não tem. Então, 2/3 tem o saneamento. Mas os outros aspectos aqui, educação, saúde, empregos, segurança pública, meio ambiente, cultura, nada disso aqui está sendo atendido. Mas o PIL, ele contempla uma UBS, uma creche, alguns melhoramentos viários ali no entorno. Você acha que são insuficientes? São insuficientes, né? Eu vou citar o exemplo, né? Na Vila Olímpia, quando construíram o Complexo do Santander, a comunidade se mobilizou, porque isso tinha um impacto enorme no viário, conseguiram melhorias no viário, conseguiram parque, conseguiram outras melhorias ali, com as obras anti-enchente e outras coisas. Sem tirar a comunidade do local. Sem tirar a comunidade do local. No caso da Vila Olímpia, era um complexo novo. No caso do Jardim Edite, as pessoas conquistaram as melhorias, mas ficaram no mesmo local onde ocupam e constituíram seu tecido social há mais de 40 anos.
Mas é interessante, o que é oferecido em matéria de contrapartida, existem dois aspectos. O primeiro, que eles não operam esses equipamentos, simplesmente vão entregar só a estrutura. Então vamos lá, você vai entregar uma UBS, né? E no Anastácio a prefeitura agora está perdendo uma UBS por falta de pagamento de aluguel. Então quem vai operar e vai garantir que essa UBS funcione? Segundo, o bairro não precisa de uma UBS, ele já tem uma na Bergman, já tem um pronto-socorro, ele precisa de um hospital com leito de SUS. A reabertura do Sorocabana custa 40 milhões de reais. E aqui a prefeitura vai fazer uma renúncia na ordem de 200 milhões. Então, veja, é dinheiro que você pode construir hospital, creche, você pode fazer melhoria no viário, você pode até consertar a ponte ali do lado que você deu, né? Então, o que está acontecendo? São propostas cosméticas e insuficientes para atender as verdadeiras necessidades dessa população. Gente, se a gente mudar as pessoas de lugar e simplesmente, desculpa o termo, né, empilhá-las num prédio, sem a preocupação desses demais aspectos aqui, como elas vão conseguir se manter no futuro? Carlos, em algum momento vocês conversaram com a comunidade, com essas comunidades, como foi esse diálogo? O que eles sentem? Eles querem sair de onde eles estão? Olha, porque as reações na audiência pública foram, assim, bem calorosas. Foram pouquíssimas, nós tivemos pouquíssimas audiências públicas. Na verdade, foi uma única em 2016, da manifestação de interesse privado, né, onde a prefeitura foi vaiada. Isso, inclusive, eu cito aqui, o Ministério Público deveria levantar o vídeo dessa audiência e analisar, porque aí, pouco antes do final aí do governo Haddad, ele foi lá e sancionou, acho que foi 40, 60 dias antes, né? Então é inusitado isso, né? E lá nas audiências públicas o que a gente pôde observar é que as pessoas estavam preocupadas. Mas vem cá, por que eu tenho que sair da onde eu moro? Por que a gente não pode melhorar aonde eu estou? Agora, procuramos sim o contato com as lideranças. Na figura do Humberto, que é o nosso presidente, procurou o contato com as lideranças, mas o que a gente sentiu é que houve muito pouca abertura da parte deles, né? E no sentido contrário também cabe destacar que nós nunca fomos procurados, né? Pelo contrário, né? A gente, toda essa discussão emanou, né, no âmbito de discutir um bairro melhor. E é muito importante ressaltar que a gente não vai construir um bairro melhor sem ouvir todo mundo. Então tem que ouvir as pessoas das comunidades e tem que ouvir todo mundo. Tem que ouvir comerciante, né? Tem que fazer estudo de impacto, que não tem. Vai né? ter uma devolutiva agora no próximo dia 27 de novembro, né? Sobre a consulta pública, é isso mesmo? Exatamente. O que a gente percebe, eu havia citado antes, foram mais de 2.400 contribuições, né? Não foram levadas em conta essas contribuições, da nenhuma, né? E eles insistem. O plano, originalmente, ele foi apresentado em 5 cenários, né? A, B, C, D, E, né? O interessante de tudo é o seguinte, a prefeitura, quando apresentou o plano, junto com os proponentes, já disse, o cenário vai ser o A. Então, veja, vem cá, você vai fazer audiência pública e consulta para quê, se você já decidiu qual é o cenário que você quer. E, inicialmente, nós defendíamos o cenário B do plano. Então, que era? A manutenção das comunidades no perímetro onde elas se encontram, ao lado do seu emprego no SEASA, da estação de trem e do Parque Vila Lobos, em terreno descontaminado e em local valorizado. Né? Isso preserva e atende muitos aspectos. E mais contrapartidas de equipamentos públicos reais. Nós não queremos uma UBS, nós queremos um hospital. Nós queremos mais escolas, mais creches, para que as pessoas sejam atendidas, porque isso elimina a desigualdade, isso gera progresso, melhoria para todo mundo. E afinal, o que poderia ser construído, na visão de vocês, no terreno da garagem, da ex-garagem da CMTC, da SP Trans? Teria uma proposta para isso? Ele foi demarcado como uma ZES-3 no PDE, de uma forma, o Paulo Frange, que foi o relator, foi questionado nesse sentido. Primeiro, ele como médico jamais deveria demarcar um terreno contaminado por combustíveis para moradia. Né? Primeiro você descontamina o terreno e mais adiante você, se descontaminar o terreno, você faz a demarcação deles. O que nos espantou é que no texto do PIO, lá está dito que este terreno foi demarcado para atender os interesses do PIO, ou seja, ele foi demarcado com vistas a atender os interesses privados.
Tá, não fui eu que escrevi, foram eles, está lá no texto, depois eu posso trazer aqui o parágrafo. Então, o que a população defendia? Ela defende a reurbanização dessas comunidades, a melhoria para elas, e ali naquele terreno, a construção de mais equipamentos públicos para atender essas comunidades. Como, por exemplo, caso seja descontaminado o terreno, um hospital, creche, escola, né? Isso é muito importante, porque não adianta só prover a moradia. É preciso criar um ambiente, senão vira cidade de Deus, né? Existe um outro exemplo muito importante, que é o caso, podem pesquisar na internet, da Cruzada São Sebastião, no Rio de Janeiro, né? No Leblon, em 59, eles criaram um condomínio, trouxeram as pessoas de comunidades carentes, mas não fizeram mais nada. E hoje é um local que, infelizmente, se encontra deteriorado exatamente pela ausência e incapacidade do Estado em prover de forma estruturada soluções para os mais carentes. Você citou a comunidade do Jardim Edite. Queria que você explicasse melhor essa comparação que vocês fazem com o Jardim Edite e agora do Pio lá na Leopoldina. Você acha que essa comunidade poderia ser um exemplo, como a prefeitura mesmo menciona? É interessante, porque assim, é um ótimo exemplo, mas ele está sendo utilizado de uma forma distorcida, né? Então vamos lá. No Jardim Edite, existe o primeiro aspecto, a quantidade de famílias versus a metragem do terreno, né? Então, no Jardim Edite, 250 famílias foram instaladas em 25 mil metros quadrados, né? Aqui a gente está falando em colocar parte das pessoas, né, de um total de 526, aproximadamente 526 famílias, você está colocando em 12 mil metros, ou seja, é o dobro de famílias num terreno que agora está contaminado, com uma metragem 2 vezes menor que o do Jardim Edite. Esse é o primeiro aspecto, tá? O segundo é a localização estratégica. Então vamos lá, o Jardim Edite, ele está localizado num polo ali da Berrini. Berrini com a professor jornalista Roberto Marinho, exatamente, né? Com inúmeras oportunidades de emprego e variadas. Não é essa monodependência que a gente tem, ainda temos uma dependência muito grande do CEAGESP, né? Então veja, a possibilidade da pessoa, por exemplo, se ela deixar de trabalhar num lugar e arrumar ali próximo um emprego, ela é muito grande. É diferente daqui, onde essa discussão, o correto seria, até para a gente fazer um parênteses, seria discutir o Pio Arco de Pinheiros. Por que a prefeitura está se movimentando e apoiando um Pio só para Leopoldina? É um apêndice, né? O correto, quando a gente está falando em macro-regiões, né, e o que está previsto é o Pio Arco de Pinheiros. No Pio Arco de Pinheiros, a discussão do destino dessas comunidades também passa pelo destino do CEAGESP. Senão você basicamente está você está reassentando as pessoas e esse não é o propósito, né? Então você tem uma questão de localização estratégica. Tem também a questão do perímetro, né? No Jardim Edite, as pessoas permaneceram exatamente no local onde ela se encontrava há mais de 40 anos, né? Aqui não. É interessante, né? É criado um perímetro que eles chamam de expandido, mas a única coisa que se faz nesse perímetro expandido é expurgar essas 526 famílias 1 quilômetro adiante, né? E volto a chamar a atenção, né? Isso não faz sentido porque a prefeitura demarcou a área onde ele se encontra atualmente como uma ZEIS 1, está lá no plano diretor estratégico, né? Vou fazer um segundo parênteses. Curiosamente, agora colocaram, depois de um tempo, publicaram o Pio Arco de Pinheiros e simplesmente apagaram do mapa as comunidades do 9 e da linha. Isso sem a aprovação de projeto de lei em Câmara, sem a definição, se eles já estão contando, o PPP da Coab, no terreno da São Paulo Transporte, só usa 2/3 do terreno. Ou seja, eles já estão contando com a coisa toda aprovada. Todo esse processo de audiências públicas, isso tudo é só para validar. Uma coisa que já foi decidida a portas fechadas dentro da Prefeitura de São Paulo e a gente tem certeza que o senhor prefeito Bruno Covas, ele vai se atentar a essa questão, especialmente a renúncia de 200 milhões de reais. Isso é gravíssimo. Né? Mais alguma consideração com relação ao Pio, Carlos? Ainda no Jardim Edite, precisamos atentar para o seguinte aspecto, né? O aspecto de custos, né? Então, veja só, estão prometendo aqui para a população, nós vamos reinstalá-los aqui, reassentá-los no condomínio e vamos ajudá-los aqui por 5 anos.
e num condomínio vertical, com elevador, com jardim, essas coisas todas. Ora, os menores custos num condomínio são equipamentos novos nos primeiros 5 anos. Como é que vai ser em 20 anos? Né? Então a população precisa ficar atenta a isso. Né? Como é que você vai manter os elevadores depois? Como é que você vai manter o jardineiro? Como é que vai pintar? Né? A lei municipal determina que você tem que pintar o edifício a cada 5 anos. A gente vê estruturas muito mais simples, como a do Singapura, que não tem elevador, que não tem todo esse custo operacional, abandonadas pelo poder público. Singapura Madeirite é o exemplo disso. Então, veja, se a prefeitura ela é incapaz de manter um edifício, os edifícios do Singapura são edifícios baixos, não tem elevador, está tudo deteriorado. Como é que ela vai manter, vai garantir que essas comunidades que têm uma renda per capita baixíssima consigam se manter ao longo de 20, de 30 anos? Eles não vão morar lá por 5 anos. Eu queira a Deus que permaneçam e prosperem, né, com apoio real do governo e também da iniciativa privada que ali pretende investir. Né? É importante que haja investimento da iniciativa privada na região, mas a gente vê que o pêndulo está desequilibrado. Né? A coisa toda está pendendo para o interesse privado, criando-se uma ilha de excelência, expurgando uma boa parte dessas famílias para fora do perímetro dessa ilha de excelência e a contrapartida é mínima, né? Qual o próximo passo que a associação vai tomar com relação a isso? Nós estamos conversando, sempre a busca pelo diálogo, insistindo em conversar com a prefeitura, com os proponentes, né? Tivemos aí ontem uma reunião com os proponentes, apresentando os cenários onde haja equilíbrio. Carlos, para encerrar, queria que você me contasse quais os próximos passos que a Associação Viva Leopoldina vai tomar em relação ao PIL. Primeiro, estamos prezando pelo diálogo. Né? Ontem, 21 de novembro, tivemos uma reunião com a Votorantim, onde apresentamos outros cenários, né? Propostas aí que tem que atender, o bairro tem que ser integrado. Né? Eles precisam se esforçar um pouco mais junto com o poder público para atender as necessidades de todos. Né? Então, o caminho do diálogo, junto com os proponentes e a Votorantim. Né? É evidente que caso a prefeitura insista em passar, vamos dizer assim, por cima da vontade da população como um todo, né? Isso vai ser questionado. Né? Nós temos aí uma estrutura que pretende questionar, né? Porque nós estamos falando aí de uma renúncia fiscal e patrimonial na ordem de 200 milhões de reais. Né? Uhum. Então, isso também todo esse dinheiro poderia atender outras famílias, poderia consertar ponte, poderia colocar hospital, creche, né? Então, isso é muito importante. Eu gostaria de finalmente deixar uma mensagem aqui para os nossos internautas, né? Muitas vezes por trás de um conceito que é bacana, né? Que é a moradia digna, e isso precisa ser posto e executado de fato, né? Não só no papel, mas realmente provido para todos em São Paulo, né? Mas por trás disso, você tem que ver o que vem por trás daquele discurso que é bacana. O que realmente, por trás dessa cortina de fumaça, o que encontra, né? Então, é preciso buscar o equilíbrio, né? Foram apenas 2 audiências públicas. Eu vi ali vereadores, né, que não tinham o menor conhecimento ali da profundidade do assunto, simplesmente falando em rico versus pobre, e isso eu acho que a população já está cansada, né, desse discurso, né? Eu acho que ninguém cai mais nessa, né? Então a gente precisa prestar muito atenção no dinheiro público, no uso do dinheiro público. E também nessa relação, é muito importante a relação entre empresas privadas e a prefeitura, mas o administrador público, ele tem o dever de prezar pelo bem público e o equilíbrio, ele deve sempre pender para a utilidade pública e nunca somente numa direção desequilibrada ao interesse privado, único e exclusivo. É isso. Nossos agradecimentos, então, ao Carlos Alexandre, que é diretor da Associação Viva Leopoldina.